28 de abril de 2023, nós estamos na sexta-feira da terceira semana do tempo da Páscoa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Chegamos à sexta-feira, louvado seja Deus, encerrar a semana de trabalhos, estudos, enfim, iniciarmos o fim da semana. Momento de descanso, de convivência com os familiares, com os amigos, sempre é bom, né? Nós cultivamos uma alegria quando nos aproximamos do respiro, que é o descanso, não é? Meus queridos, nesta manhã nós vamos meditar os Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos do 1 ao 20, que é a primeira leitura da igreja. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias! E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão Saulo contemplou um homem chamado Ananias entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes, recebido dos sumos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, é muito importante ouvirmos pelo menos um texto bíblico por dia, né? Por isso que eu, na maioria das vezes, faço questão de proclamar a leitura só quando é muito longa. Apesar que essa de hoje é um pouco longa. Nós começamos os Atos dos Apóstolos com os atos primeiros da igreja, depois nós vemos
os Atos de Estevão, acompanhamos também os Atos de Filipe e agora os Atos de Paulo ou Saulo. Aqueles que de fato se encontram com o Senhor mudam de nome. É um simbolismo para dizer que mudam a intimidade, o relacionamento com o transcendente. Descobrem intimamente quem de fato é o Senhor, que lhe chama não pelo outro nome, mas pelo novo nome, o nome de salvo, o nome de santo, o nome pelo qual será chamado por toda a eternidade. Nós vemos hoje nessa leitura a conversão de São Paulo apóstolo. Outrora perseguia a igreja e depois, numa visão que teve de Jesus, quando caiu por terra e ficou cego, ele pôde perceber qual era a verdade que todo o Antigo Testamento, que ele conhecia muito bem, revelava e apontava. Paulo era um homem muito instruído, um homem culto, inteligentíssimo, nos sugere a biografia. Ora, ele conhecia os textos da Escritura do Antigo Testamento, um homem letradíssimo. E acontece que ele não sabia que tudo isso que ele conhecia se cumpria em Jesus Cristo. E Jesus, numa queda, num evento, num ato de cegueira, num ato de sobrenaturalidade, Jesus mostrou que era ele. Paulo, sou eu, aquele que você persegue. Ora, nós podemos nos perguntar, Paulo, apóstolo, ele nunca conviveu com Jesus de Nazaré pessoalmente, como os outros discípulos, Ele nunca conviveu. Mas Jesus diz que ele está perseguindo, que Paulo estava perseguindo a ele. O que quer dizer isso para nós? Jesus, ele sente as dores da igreja. Jesus, ele diz ele ser a igreja. Quando Jesus diz, você está me perseguindo, Paulo, Se Paulo não o conheceu, então aquele a quem Paulo estava perseguindo é o próprio Cristo. Ou seja, a igreja é o corpo místico de Cristo, é o próprio Cristo. Por isso, meus queridos, quando nós olharmos a igreja e o seu papel executado no mundo, nós temos de ter a plena certeza de que é o próprio Cristo que está caminhando na história humana. E o Cristo, ele é fiel, ele resiste, ele não cede, ele persiste. Muitas pessoas dizem assim, a igreja precisa se renovar, a igreja precisa mudar a sua doutrina, a igreja precisa se atualizar e acompanhar as evoluções do mundo moderno. Ora, a igreja é o próprio Cristo. A igreja não pode fazer nada que vá contradizer ao próprio projeto de Deus. Então, ela sempre vai anunciar a verdade, e a verdade é inegociável. Sempre, 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 sempre. Nós vemos na vida de São Paulo apóstolo, meus queridos, que Deus ele faz uma obra de salvação. Para cada pessoa, Deus tem uma história. Você que está me ouvindo, certamente, todos nós temos, uma pessoa por quem nós rezamos para que se converta, para que entre no caminho, para que entre numa vida de oração, para que transforme sua história. Com toda certeza nós temos alguém por quem nós rezamos. Levemos no coração hoje, com esse testemunho da conversão de São Paulo apóstolo, que Deus tem um tempo para tudo. Deus tem um tempo para tudo. A nossa missão simplesmente é entregar as situações que nós percebemos como de situações de distanciamento de Deus. Se você tem alguém que você ama e está tão longe de Jesus e da igreja, a sua missão simplesmente é rezar. Rezar pela conversão. Não esmoreça, não deixe de fazê-lo. Mas a pessoa não quer se transformar, isso não vai adiantar em nada. Não deixe de fazê-lo. A sua missão é evangelizar, e às vezes evangelizar é orar com o joelho no chão. Paulo teve o seu dia de conversão, e todas as pessoas terão o dia e a oportunidade de dizer sim ou não a Jesus, de verdade. Então, rezemos para que aqueles que nós amamos, para que possam dizer sim no momento oportuno, quando de fato
tiverem a oportunidade de se depararem com Jesus, como Paulo assim o fez. Que Deus assim nos ajude. Desejo a todos vocês, meus queridos, um fim de semana abençoado, cheio de paz, com muita luz no coração. Deus os guarde e os proteja sempre. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremo-nos sempre, Deus está no comando de tudo.